Muito boa tarde a todos. Queria antes de mais cumprimentar o Ideal e os seus dirigentes, também todos os presentes, os senhores deputados, os meus amigos, as pessoas que aqui conheço, e dizer em primeiro lugar também que é para mim uma honra muito grande estar num instituto que tem o nome de Adelina Mar da Costa. Fui dos portugueses que teve a sorte de o conheci numa altura particularmente complicada, conheci-o nos anos 75 e 76, e para quem o conheceu, acho que aqueles que entre nós o conheceram sabem que é difícil falar dele, porque era de facto uma pessoa pela capacidade que tinha de mobilizar os outros naquilo que os outros tinham de melhor, porque ele tinha sempre o melhor. Era uma pessoa fantástica, era uma pessoa que eu na altura tinha 19, 20 anos e considerava a Adelina Mar da Costa uma pessoa extraordinária. É muito difícil dizer, porque eu não consigo deixar de ser emotivo quando refiro o nome dele. Eu na altura vivia em Inglaterra, ele visitava a Inglaterra com bastante frequência nessa altura. Aliás, venho a saber que ele poderia ter viajado para a Inglaterra poucos dias depois do acidente de Camarate. E ele tinha uma coisa muito engraçada, ele sabia que todos os portugueses, havia lá muitos estudantes portugueses, ele tinha 1 ou 2 contactos telefónicos e então falava a essas pessoas e pedia para eles mobilizarem os portugueses. E encontrávamos num local ali mesmo em Piccadilly Circus, que ele sabia que nós gostávamos porque se bebia um café português. Aquilo era de um português, era um tegúrio, e era lá que nós nos encontrávamos. E ele nunca tentava fazer mais do que saber como é que nós estávamos, como é que as coisas estavam, o que é que estava a correr, o que é que nós de lá ouvíamos até nas universidades, o que se passava cá. E foi uma grande perda. A Adelina Mar da Costa é de facto uma grande perda, e se não fosse por outra razão eu nunca poderia recusar o convite deste Instituto. Mas sei também e conheço bem o trabalho que tem feito e que este Instituto tem feito em publicações notáveis, num trabalho de pesquisa que é importante, e é para mim uma honra, como Presidente da Câmara do Porto, estar cá. O tema que eu me propus falar foi sobre a Europa das cidades. Este é um tema que eu utilizei pela primeira vez, não utilizei durante a campanha eleitoral, era um tema que me parecia um pouco denso, mas que referi no meu discurso de tomada de posse, e passado que foi quase um ano, já passaram 11 meses a minha tomada de posse, gostava de voltar ao tema, desta vez com uma audiência que me permite explicar melhor este pensamento. Eu sei que nós vivemos um tempo em que há grandes dúvidas sobre a Europa, em que há muita gente que sofre de euroceticismo, e que há muita gente que se pergunta qual é o caminho da Europa, o que é que vai acontecer se nós estamos a reinterpretar o modelo bíblico da Torre de Babel, se tudo isto não vai acabar da pior maneira. Também sabemos e vimos agora com a questão escocesa e com tudo o que se passou que neste momento os ventos que sopram no nosso continente não são os melhores. Mas seja como for, e eu acho que o pior do que o euroceticismo é o eurofatalismo, ou seja, é nós dizermos nós estamos na Europa, as coisas estão a correr mal, mas nós não vamos fazer nada para mudar porque as coisas estão todas estragadas. Eu acho que o grande problema não é... Acho que é razoável que haja euroceticismo, mas temo até mais o eurofatalismo. Creio que nesta Europa que nós temos, e que apesar de tudo é o que nós temos, não temos outra, o tema das cidades é um tema cada vez mais importante. E porquê? Porque com o esbatimento das fronteiras, que de facto vão tendencialmente, têm vindo a desaparecer, e desapareceram primeiro nas relações económicas, depois foram-se esbatendo também naquilo que tem a ver com tudo, com a nossa, eu preferia chamar-lhe mobilidade intra-europeia. A verdade é que hoje os nossos Estados-nação, aqueles que permanecem, porque alguns já temos dúvidas sobre o Estado-nação como o nosso, nós já não podemos pensar numa Europa de países, de Estados, e temos que pensar cada vez mais numa Europa de cidades. Uma Europa de cidades, porquê? Porque é de facto, quando nós olhamos para o que sucede na Europa, mais do que em qualquer outro continente, apesar de se dizer que hoje há mais de 50%
da população mundial vive em cidades. A verdade é que a Europa tem uma particularidade diferente. Não tem nenhuma megacidade, em rigor, porque aquilo que eram as megacidades europeias deixaram de ser mega porque as outras ultrapassaram, e tem um conjunto enorme de cidades de grande e média dimensão que ocupam o seu território. E é aí que hoje se concentram muitas das atividades que nós conhecemos. Mesmo as atividades industriais. Porquê? Porque as atividades, se houve um tempo em que a Europa expulsou as atividades industriais das suas cidades para a periferia, a verdade é que essa indústria que foi expulsa para a periferia tende hoje a desaparecer, e o que está a aparecer em termos daquilo que nós podemos acreditar que é a reindustrialização europeia é muito mais no manufacturing do que no manufacturing. E nessa medida esse tipo de indústria, esse tipo de atividade vem para as cidades, quer estar nas cidades. Porque fora das cidades a Europa é muito pouco competitiva. A Europa, onde ainda tem alguma competitividade é exatamente nas cidades, e essas cidades têm a necessidade de concorrer entre si. Mas a concorrência legítima entre cidades, e que é importante, e as cidades devem fazê-lo, não deve, no entanto, excluir a possibilidade e até a necessidade de as cidades se articularem e trabalharem entre si no sentido de desafios comuns. Objetivamente, quando olho para o modelo do que está a suceder na Europa, e o caso entre Porto e Lisboa provavelmente é paradigmático. Há uns anos atrás, se calhar há 7 ou 8 anos atrás, havia uma discussão, uma querela permanente sobre se o Porto devia ser capital do Noroeste Peninsular. Havia um discurso pró-capitalidade do Porto. Esse discurso desapareceu, não deixou de fazer sentido. Quando nós vemos que havia, no fundo, um discurso acirradamente bairrista, pelo menos da parte do Porto, e um sentimento de quase tolerância da parte de Lisboa relativamente ao Porto, esse tipo de discurso está atenuado. Eu acho que nós somos o exemplo do que está a suceder na Europa. Mas nós não podemos partir do princípio que o fim dessa rivalidade bairrista não era só cá, havia na Bélgica, havia em França, em Espanha nem é preciso falar, mas também havia em Itália e havia em quase todos os países europeus, a não ser aqueles que só têm uma cidade, porque há alguns países de facto só têm uma cidade ou só têm uma concentração. Nós hoje temos que pensar que o que está em jogo é uma coisa diferente. E o que está em jogo, eu tenho falado muito, porque talvez seja o modelo que mais se aproxima do modelo para que nós nos encaminhamos, é o modelo das ligas hanseáticas. As ligas hanseáticas, ou as cidades hanseáticas do norte da Europa e do Báltico, e, portanto, porque havia aquelas que estavam viradas para o Mar do Norte e as que estavam viradas para o Báltico, e havia até uma única, era a única interior, havia uma única cidade interior, que era Dresden. Essas cidades tinham objetivos comuns. Elas sabiam que podiam definir entre elas objetivos comuns de defesa. Por exemplo, na luta contra os piratas. Aí eles eram sempre aliados. Ou seja, no fundo, combatiam a informalidade em conjunto, se quiserem por palavras mais económicas do dia de hoje. Depois definiam entre si que havia que esbater as barreiras e, portanto, foram elas que defenderam o livre-cambismo. O livre-cambismo tinha sido perdido provavelmente desde os finais do Império Romano na Europa. Mas elas, ao mesmo tempo, também conseguiam depois arquitetar entre si estratégias bilaterais em que, em algumas estratégias, em alguns desígnios, elas eram concorrentes, eram até adversárias, mas com a mesma cidade conseguiam fazer alianças relativamente a objetivos alternativos. Eu creio que este é o caminho que resta hoje às cidades. O que resta hoje às cidades, e nós temos procurado fazê-lo, é pensar que, mais do que encontrar alianças regionais, que não são absolutamente óbvias, bem pelo contrário, que é importante que cidades como o Porto e Lisboa colaborem em determinadas áreas, nomeadamente na identificação do centralismo como um dos maiores problemas deste país. Eu tenho defendido muitas vezes, poderíamos ir por aí, se quiserem depois fazer perguntas, Lisboa é provavelmente a maior vítima do centralismo português. Lisboa enquanto cidade. Sabemos, por exemplo, que em termos da afirmação de determinadas áreas culturais, ou se quiserem socioculturais, nós temos uma enorme identificação com cidades que estão num perímetro muito mais distante e que estão para lá das fronteiras. Cidades como Bordeus, naquilo que tem a ver com as cidades vínicas, para dar apenas um exemplo.
e está bastante mais distante. Cidades que têm a ver com o nosso património de um Rio Douro, que apesar de tudo é importante e que vai seguramente até Zamora e que agora engloba Viseu. Eu não me conformo com o facto de, por Viseu estar numa chamada região centro e nós estarmos numa região norte, não podemos colaborar, por exemplo, na atração de turismo. Isto tudo vai evoluindo no sentido desta, se quiserem, de haver uma geometria variável na colaboração, na cooperação entre as cidades, não deixando, no entanto, de ser rivais. As cidades podem ser rivais na atração de investimento, podem ser rivais na afirmação da sua identidade, podem ser rivais naquilo que tem a ver também com a captação de fundos, enquanto eles ainda existem, mas podem depois colaborar. E não há nenhuma contradição nisto. Nós todos sabemos que é assim que se passa também na nossa vida. Nós somos capazes, na nossa vida pessoal, na nossa vida empresarial, de encontrar com determinadas pessoas, que podem ser nossos amigos, nossos parceiros ou nossos familiares, situações em que nós estamos do mesmo lado da barreira e situações em que com essa mesma pessoa estamos em posições antagónicas. Portanto, esta construção é, a meu ver, uma construção fundamental. Mas isso obriga a um mudar de rumo em termos daquilo que são as competências que estão hoje no Estado Central e as competências que estão nas cidades. Para ser muito claro, quando nós hoje falamos com os cidadãos, isto acontece em qualquer cidade, mas principalmente nas cidades de média dimensão, porque nas cidades de grande dimensão, às vezes, aquilo que é a expectativa do cidadão e aquilo que é a competência do município até acaba por coincidir. Se nós olharmos para as megacidades, como a Cidade do México, ou como São Paulo, há uma maior equivalência entre aquilo que é a expectativa do cidadão e aquilo que são as competências municipais. Mas nós, que temos que viver com cidades médias, porque Lisboa é uma, eu diria que é uma pequena cidade média, e o Porto é uma grande cidade pequena a nível global, enquanto vivemos hoje uma situação absolutamente paradoxal. Qual é este paradoxo? É que quando nós falamos com os nossos cidadãos, e os nossos cidadãos confrontam-nos no dia-a-dia, de uma forma individual ou às vezes organizada, com alguns problemas que têm, nós subitamente percebemos que não há percepção de quais são as competências municipais. Ou seja, o cidadão comum é que vem falar com o Presidente da Câmara porque diz que o hospital não funciona às horas que ele quer, porque os transportes públicos estão com uma pior frequência, porque a educação dos filhos, porque a escola secundária fechou. Isto são coisas, ou porque se calhar porque não há casa e porque ele tem um vizinho que tem um rendimento de inserção que não devia ter. Isto é, normalmente, são as expectativas que o cidadão tem para com o município. Isto acontece, não sei, acontece certamente em Lisboa, acontece nas outras cidades, no Porto. Se uma pessoa fizer medir o que são as expectativas dos cidadãos, que são através do contacto informal com os políticos eleitos, com as juntas de freguesia, mas também em assembleias municipais ou até quando participam em reuniões de Câmara, normalmente aquilo que o cidadão vem pedir à Câmara Municipal do Porto, porque acredita que a Câmara Municipal do Porto tem essas competências, são coisas que não estão nas competências municipais. E, portanto, quando tanto se fala na reforma do Estado e quando tanto se fala na reforma da administração, seria bom que nós pensássemos também se esta é a interpretação do cidadão comum. Eu diria, é a interpretação esmagadora do cidadão comum, porque é que o nosso sistema não se adequa àquilo que é a expectativa do cidadão comum. Resta saber depois se o cidadão comum seria mais bem servido dessa forma do que é através de um modelo central de delegação de competências. E eu acredito que é. Não acredito que é apenas por uma mera crença, acredito que é porque naquilo que têm sido as competências que têm sido distribuídas aos municípios, a verdade é que tem daí resultado benefícios para aquilo que é o interesse público. Quer sobre o ponto de vista do custo, quer sobre o ponto de vista da aproximação ao cidadão, ou seja, da resolução do problema do cidadão. É muito curioso que o Estado Central, por exemplo, muito recentemente, tenha obrigado os municípios quase de uma forma cega a fazerem delegações de competências nas freguesias. A iniciativa a mim parece-me boa e parece-me razoável. Mas, vejamos, se há 3 níveis, nós não temos regiões, já não temos felizmente os distritos, mas temos apenas o Governo Central, temos os municípios e temos as freguesias. Se subitamente começam a obrigar os municípios a passar para as freguesias competências e também recursos, pergunta-se, mas então o Estado Central, não haverá no Estado Central algumas coisas que também se podiam negar então?
no sistema de aproximação. Mas não, ou seja, há uma tentativa de esvaziamento. Por um lado, porque os municípios não têm recursos, a transferência de recursos para os municípios é menor, e por outro lado são obrigados a alegar competência. Eu não creio que deste esvaziamento, não é por ser Presidente da Câmara do Porto, venha nada de bom para os cidadãos. Mas esta questão levanta, poder-nos e deve-nos levar muito mais além. E tem também a ver com a questão das cidades, e isso tem vindo a ser discutido na Alemanha particularmente, onde isto também é identificado. Os alemães têm mais facilidade de o fazer, porque têm uma história muito maior de municipalismo, muito mais antiga de municipalismo, e não é apenas por causa das cidades anseáticas. O que se levanta aqui também tem a ver com o que é que nós pretendemos das cidades para que elas possam desempenhar determinadas funções. Vamos ver a questão do turismo. A questão do turismo é talvez uma das questões mais interessantes com que nós nos deparamos. Quando nós olhamos hoje para a economia portuguesa e para aquilo que está a acontecer, é verdade que as indústrias exportadoras têm sido muito ágeis, é verdade que nós hoje chegamos a mercados onde antes não chegávamos, é verdade que o engenho está muito mais aguçado por causa das dificuldades que a economia portuguesa vive. Também é verdade que a nossa balança de pagamentos melhorou um pouco, porque nós comemos menos e os outros, e portanto temos mais do que comemos para exportar. Mas a verdade é que tem havido alguma evolução. Mas onde verdadeiramente tem havido uma transição muito rápida é ao nível do turismo. Por várias razões. Há razões exógenas que para nós foram úteis. Basta que alguns dos mercados receptores do turismo europeu entraram em convulsão. Estamos a falar principalmente em tudo aquilo que se passa na bacia do Mediterrâneo, do lado de lá. Portanto, nós tivemos subitamente uma capacidade de absorver turismo que não queria vir para cá. Quem ia para a Tunísia, quem ia para o Egito, passou a vir mais facilmente a Portugal. Tivemos esta oportunidade e acho que temos sido capazes de agarrar. Mas também porque tem sido feito um trabalho muito profundo a nível de tudo aquilo que tem a ver com a engenharia que leva ao turismo. O turismo é uma indústria, não é um serviço. E nessa matéria os portugueses acho que têm sido particularmente ágeis a desenvolver as novas competências de turismo. Há uns anos atrás o turismo era Algarve, a Madeira, um bocadinho de Lisboa e o resto era paisagem. Hoje Lisboa é o maior atrator de turismo em Portugal, de longe, é a região de Lisboa. A cidade de Lisboa é onde se concentra grande parte das receitas de turismo. O Algarve e a Madeira vão-se mantendo, o Porto e o Norte também vão crescendo muito, como sabem, e isto é uma realidade que nos permite, apesar de tudo, olhar com algum otimismo o futuro. Mas vejam bem, o que é que quer dizer o turismo numa cidade como o Porto ou como Lisboa? Poderia usar o Lisboa como argumento. Subitamente, uma cidade como o Porto, que tem cerca de 250 mil habitantes, estava habituada a ter que lidar durante o dia com 500 mil habitantes. Porque de manhã há uma maré enchente e à tarde há uma maré vazante. Durante o dia vivem no Porto 500 mil pessoas. Mas mais do que isso, agora, para além destas 500 mil pessoas, são compostas por 250 mil residentes e 250 mil imigrantes matinais, e que são emigrantes noturnos, vive subitamente com a necessidade de ter que se preparar para acomodar turistas. E turistas, estamos a falar em muitos turistas. Os turistas começam a representar, naquilo que é a nossa, pelo menos a percepção visual da cidade, bem sei que eles não estão fechados em escritórios, portanto eles também não são tantos em percentagem, porque andam na rua, andam nas infraestruturas, mas a verdade é que a cidade tem que se preparar para eles. E agora reparem bem, subitamente nós pensamos assim, então uma cidade como o Porto, e eu não conheço os números de Lisboa, mas Lisboa o problema é o mesmo, isto tem a ver com a competitividade das cidades e com o fator de comparação. Pensem bem, onde é que o Porto vai buscar os seus recursos? A cidade do Porto, onde é que vai buscar recursos? Onde é que uma cidade recebe recursos da parte do Estado? Qual é a transferência de recursos da parte do Estado? Fundamentalmente é através de quê? Através do IMI, como sabem. O IMI, acima de tudo, é sobre a propriedade. A propriedade é finita e é a propriedade onde habitam as pessoas que vivem no Porto e onde há atividades económicas. E, portanto, isto é mais ou menos estável. Foi reavaliado, a meu ver, mal reavaliado, porque todos nós pagamos mais e as cidades recebem menos, o que é um paradoxo para mim, não sei muito bem. Um dia de perguntar à Sra. Ministra das Finanças qual é o magic trick, porque todos nós temos a sensação que pagamos mais. E repito, as cidades estão a receber menos. Depois há o IMT, coisa que querem acabar, julgo para substituir por IVA, suspeito.
suspeito que é uma forma, porque eu nunca vi em Portugal acabar com o imposto. É apenas uma forma de subtração do imposto ao município para o transferir para o Estado Central. Depois tem o quê? Reparem bem, tem o IRS, em que a cidade tem uma pequena parcela que pode diminuir ou não diminuir, mas estamos a falar de 5% do IRS, portanto é uma verba irrisória, como sabe. Portugal, praticamente ninguém paga IRS. Pagamos nós que aqui estamos, mas há pouca gente a pagar IRS e a cidade apenas tem ali a possibilidade de uma pequeníssima almofada e depois tem a derrama. Uma derrama que é um valor também, que é uma parte do IRC e que também ela não é muito relevante, a não ser em Lisboa onde se concentram as grandes empresas. Para terem uma ideia do PSI 20, apenas uma empresa do PSI 20, agora já não é PSI 20, porque agora é PSI 19, não é, João? No PSI 19, só uma empresa é que tem sede na cidade do Porto e só 3 é que tem sede fora de Lisboa. Portanto, isso só resolve o problema de Lisboa, não resolve o problema de mais ninguém. Mas então, se as cidades têm que se financiar assim, como é que as cidades podem ao mesmo tempo criar competências para desenvolver atividades económicas que, objetivamente, criam fatores multiplicadores aonde? Na criação de emprego, ou seja, para os cofres de Estado na taxa social única e no IVA, onde a cidade vai buscar 0. Ou seja, quando eu quero ter políticas ativas de atração de investimento, de atração de turistas, de preparação da cidade para poder acomodar esses turistas, eu tenho que desenvolver isto sem recuperar qualquer externalidade daquilo que o Estado recebe em termos tributários. E este é um problema insolúvel, a não ser que se mude de facto, que se faça a tal transformação que é preciso. Reparem bem, para as cidades, o aumento do IVA, da taxa do IVA na restauração, eu sei que nós tomamos uma posição, mas para nós é absolutamente irrelevante. Não resulta disto nenhum aumento ou diminuição de receita. A não ser o facto do IVA ter aumentado, as empresas pagam menos IRC, em princípio, pelo menos aquelas que tinham lucro, e, portanto, no fim, a derrama é marginal. Mas quando, ao mesmo tempo, nós percebemos hoje a necessidade de afirmação turística, em que Porto e Lisboa, por exemplo, já hoje colaboram ativamente, em que nós temos colaboração com cidades como Faro, o Porto tem colaboração com cidades como Faro, no sentido de vender para destinos longínquos ou para origens longínquas a possibilidade de dizer venha passar uma semana à praia e passe 3 dias no Porto e 2 dias no Douro, mas então nós estamos a desenvolver isto, mas como é que nós obtemos desta atividade capacidade de reinvestimento? Não temos. E, portanto, qual é o nosso problema? O problema das cidades, e nesta luta de cidades europeias, onde nós vemos esta competição, onde nós temos que competir com outras cidades europeias, por Lisboa pode colaborar com o Porto, mas concorre com o Porto, mas tem que concorrer com outras cidades, como o Porto tem que concorrer com outras cidades. Nós temos aqui um déficit de afirmação. E porquê é que temos o déficit de afirmação? Porque nos são hoje exigidas competências que nós queremos ter, mas para as quais não nos são atribuídos recursos. E eu peço imensa desculpa, mas tenho a certeza absoluta que a cidade do Porto, a cidade de Lisboa, os municípios do Algarve e a Madeira, que é onde objetivamente há turismo, teriam muito mais capacidade de decidirem se lhes fossem atribuídas verbas do que qualquer instituto de turismo, qualquer entidade regional de turismo, em que as entidades que são assim um bocadinho uma salada russa escorregadia, em que há muitos interesses em presença, mas em que desenvolvem coisas que não têm nada a ver com a cidade. Quer dizer, eu creio que a cidade do Porto, que tem crescido muito no turismo, sabe muito melhor onde é que há de cativar turistas do que propriamente alguém que está sentado, seja onde for, não interessa, num modelo central em que tem que ter políticas transversais. Esta questão, reparem bem, não é possível um país que quer atrair turismo dizer nós temos institutos centrais que ou vem Lisboa quando lhes apetece, ou vem o Porto quando lhes apetece, e por acaso as pessoas não estão a ver com quem está a ver com o modelo, em que subitamente nós pensamos assim, mas será que são esses os nossos objetivos? Será que esta é a imagem que nós queremos vender? Será que, mas mais do que isso, será que nós devemos concentrar mais recursos na captação do turismo interno do que na captação do turismo externo, como hoje acontece? Eu tenho muitas dúvidas. Eu, sinceramente, com todo o gosto que visitei o Porto, no turismo interno, apesar de tudo, não me parece que o universo dos 7.750.000 portugueses que vivem fora do Porto e alguns espanhóis que são abrangidos por estas atividades
possa ser alvo de uma colocação de recursos maiores do que o resto do mundo. E, portanto, há aqui estas contradições, mas eu estou a falar no turismo, podia alargá-la a muitas outras atividades. É que o debate atual que Lisboa e Porto vêm entretendo relativamente à participação das cidades nos transportes públicos tem exatamente a ver com isto. Quando o município do Porto se interessou pela concessão do transporte público, foi apenas porque o município do Porto, pura e simplesmente, não foi ouvido naquilo que eram algumas questões cruciais do transporte público. O pensamento da cidade, e quando eu penso da cidade, é uma cidade até alargada, o que é que uma cidade pretende do transporte público? Pretende, desde logo, em termos de questões ambientais, diminuir o CO2 e todas essas questões ambientais e facilitar também a mobilidade individual. Porque o transporte individual só é possível nas cidades se o transporte público estiver devidamente organizado. Não estamos a dizer nós só queremos isto para prejudicar o transporte individual. Não, é o contrário. O transporte individual depende da eficiência do transporte público. Isto é uma evidência que eu normalmente não vejo relatada. Não estamos a falar em coisas diferentes, em submundos. Estamos a falar num mundo único. Depois, aquilo que o município quer, objetivamente, é que os cidadãos consigam chegar aos sítios onde querem, dentro das condições que têm e dentro daquilo que é o mapa da cidade. Ninguém sai de casa para andar de autocarro. Ninguém, a não ser alguns lunáticos. Ninguém sai de casa para andar de elétrico, nem ninguém sai de casa para andar de metro. As pessoas saem de casa para ir fazer as suas atividades e no meio precisam ter um instrumento que os tem que servir, coisa que às vezes parece ser esquecida também no panorama nacional. E, portanto, aquilo que nós queremos é que no desempenho de todas estas funções, que são as funções mercantilistas da cidade, que são das questões de educação da cidade, que é de convivialidade da cidade, tem que haver uma coisa que tem que funcionar bem. Porque tem que ser capaz de desempenhar a tarefa. Não pode ser um objetivo, tem que ser um instrumento. Muitas vezes é visto como um objetivo e, portanto, o pensamento está errado. Mas acham que é normal? Pergunto, acham que é normal que num município onde os transportes públicos do Estado são em regime de monopólio, como é o caso do Porto ou de Lisboa, porque nos outros não são. Os outros têm facilidade, porque os outros não têm grande problema. Se eu for Presidente da Câmara da Maia, onde os STCP, Carris do Porto, representa 20% de cota de mercado, eu não tenho grande problema se o Estado alienar, vender, fechar os STCP, fizer o que quiser, ou definir rede. Porque temos os outros 80% em que ou deixamos o mercado funcionar, e o mercado normalmente funciona bem, ou até podemos concessionar. Agora, quando se fala numa cidade em que se está a falar num exclusivo, em 100%, porque é um monopólio, é normal que a cidade tenha algumas preocupações. E, portanto, também aqui parece-me que é um assunto que tem que ser discutido com urgência. Esta urgência é urgência maior do que a urgência de privatizações. Tem que ser discutido com urgência assim. Qual é o papel que as cidades, ou as metrópoles, porque neste caso até podemos alargar isto a níveis metropolitanos, devem ter relativamente a esta matéria. Porquê? Porque, por muito que hoje seja uma palavra quase proscrita do léxico português, porque ela foi utilizada muitas vezes da forma pior, as externalidades existem. E se há uma externalidade que existe é exatamente o transporte público de passageiros. Mas, mais uma vez aqui, as cidades não têm competências específicas. Se arranjar uma forma de elas participarem nos conselhos consultivos, de darem os palpites, mas não têm funções. A questão da educação é outra. Nós hoje sabemos, por exemplo, que tem sido, no nosso caso, os municípios, as escolas do primeiro ciclo estão a cargo da Câmara Municipal do Porto, no que diz respeito à manutenção dos edifícios. E funcionam bem, foi feito um grande investimento pelo meu antecessor, nós temos continuado a fazê-lo, vamos continuar a fazer e o grau de satisfação é grande. Mas pouca gente me agradece, porque aquilo que eu recebo todos os dias no meu Facebook é uma mãe a dizer assim: Sr. Doutor, o Sr. Doutor veio lá inaugurar a escola, trouxe-me uma mochila para os miúdos, a minha filha ficou toda contente. Mas a minha filha já está em aulas há 15 dias e tem lá uma professora que a única coisa que a põe a fazer é desenhos. Porque não há outra professora, porque as professoras não foram distribuídas. Não será que, no âmbito, pelo menos metropolitano, nós teríamos mais capacidade na área da colocação de professores do que o modelo central? Mas mesmo que nós não tenhamos mais capacidade, a questão é assim, é isso que os nossos municípios pensam que são as nossas competências.
O munícipe pensa que a competência é do município. E esta dislexia entre aquilo que é a percepção do cidadão sobre as competências que estão adstritas aos municípios e aquilo que é, de facto, a realidade, uma realidade que é escondida, pode levar, objetivamente, a que aquilo que ainda vai funcionando relativamente bem em Portugal comece a funcionar pior. E, infelizmente, eu não tenho visto nesta discussão sobre a reforma da administração, não tenho visto estas questões serem levantadas. Invariavelmente, falam-se de coisas absolutamente relevantes, com certeza, mas não se fala do nível de proximidade ao cidadão e não se compara modelos em termos de análise custo-benefício. Se isto fosse uma empresa, e a minha experiência empresarial, nós diríamos o seguinte: que modelo é este em que nós temos filiais onde os nossos clientes vão bater à porta e, no entanto, estas filiais não têm nenhuma competência para os servir? Porque o modelo central, a sede, não lhes dá essas competências. Mesmo em termos de qualquer negócio, seria pelo menos contestado, seria pelo menos perguntava assim, mas então qual é a lógica disto? Se o cliente espera da parte da filial de um determinado número de competências, e se essa filial não tem essas competências, então das duas uma. Mais vale então arrumar as filiais, dizer que não é preciso ter filiais. Então assume-se que pode ser tudo feito a partir do modelo central. Esta contradição precisa absolutamente ser resolvida. Porquê? Porque eu estou convencido que, resolvidas estas contradições, criados determinados princípios de responsabilização, as nossas cidades, o Porto, Lisboa, mas não só, cidades como Braga, como Évora, como Guimarães, podem fazer o seu caminho e podem ser extraordinariamente competitivas. Nós precisamos de uma palete de cidades que sejam capazes de oferecer a sua diversidade e que de vez em quando possam colaborar. É assim que nós concorremos. E aí nós conseguimos concorrer. E conseguimos concorrer com cidades da mesma dimensão. O Porto, quando eu olho para o Porto, comparando com cidades de igual dimensão europeia, eu tenho muita dificuldade em encontrar uma cidade europeia em que tenha uma Casa da Música como fundação, ou que tenha a Fundação de Serralves, ou que tenha um património histórico e que tenha mar e rio. Mas sabem, há uma coisa que me aflige. Aparece-me outro dia e com isto vou terminar, aparece-me outro dia um autarca da Alemanha que nos veio visitar porque há uma germinação muito antiga com a cidade do Porto. É uma cidade universitária, chama-se Iena, é na antiga República Democrática Alemã. A cidade de Iena tem exatamente as mesmas competências que a cidade do Porto. As mesmas, em termos de orgânica, tem as mesmas competências. Tem uma população de 100 mil habitantes e tem um orçamento de 250 milhões de euros. Nós temos 250 mil habitantes, temos 180 milhões de euros. Mesmo assim, eles têm relativamente a nós alguma cobiça. Dizem, não, o Porto é uma cidade fantástica. Eles têm uma universidade maior que a nossa, por exemplo, mas cobiçam a nossa universidade por causa da engenharia. E, no entanto, estamos a falar da cidade de Goethe e de Schiller, portanto, estamos a falar num dos berços da civilização germânica. Mas quando depois nos sentamos com eles e perguntamos quais são as competências que vos são delegadas, aí, sinceramente, é de uma pessoa ficar aflita. Porque eles têm muito mais competências. E eles têm, principalmente, o poder de dar parecer vinculativos sobre decisões que são tomadas a nível regional ou a nível do Bundestag. Reparem, é uma cidade duas vezes e meia menor que o Porto, 5 vezes menor que Lisboa. E nós aí percebemos que, de facto, que alguma coisa não está bem. E para acabar, numa nota de graça, já que os alemães mandam, então aplicamos as regras deles. É uma questão lógica. Já que são eles a mandar na Europa, então que mandem em tudo. Quer dizer, então que sejam eles a impor o modelo deles, porque pelo menos nisso parece-me bastante mais eficiente. Muito obrigado e estou à vossa disposição.